Olha, nós vamos conversar agora, vamos receber aqui no Money o Leonardo Alencar, que é Head de Agro, Alimentos e Bebidas da XP. Oi, Leonardo, bom dia, bem-vindo. Já estive com você no Grande Debate Investimentos, que é uma honra te receber aqui. Bom dia, Thaís. Que bom, Leonardo. A primeira coisa que eu queria te ouvir, como é que você está sentindo aí a percepção dos investidores nesse setor, o desempenho das empresas e o acompanhamento desse caso no Brasil? Thaís, acho que até um ponto interessante aqui, apesar de ser uma notícia bem negativa, né, o caso de vaca louca, esse perfil, né, vaca louca atípica, né, acho que é importante essa questão de ser atípico, ele é um evento natural, né, ele pode acontecer em animais mais velhos, animais que ficaram no pasto por muitos anos, animais com 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, é uma mutação que acontece, uma proteína que é espontânea, né, então não está vinculada a nenhum tipo de alimentação, nenhum tipo de prática errada que é proibida no Brasil, né. Então, esse evento atípico, ele ocorre de tempos em tempos. A gente teve uma ocorrência dessa em 2019, teve em 2021. É uma frequência talvez mais desconfortável do que a gente gostaria, porque dentro do protocolo com a China tem uma cláusula sensível a isso, mas na prática foi identificado, né, o animal foi sacrificado, fizeram os testes clínicos, foi enviado para o laboratório no Canadá para verificar se realmente é o perfil atípico. A dúvida aqui é muito mais se é atípico ou se não é nada, né? O risco de ser uma vaca louca clássica é praticamente nulo. O Brasil nunca teve uma vaca louca clássica. Então, o mercado está muito mais no passo de espera, dado que, se for atípico e com a restrição de exportação à China, quanto tempo a China demora para retomar as importações do Brasil. E aqui tem bastante discussão. 2019 foram 2 semanas, 2021 foi um pouco mais de 3 meses. Então, realmente, a subjetividade é justamente a velocidade de volta da China às importações. Vamos acompanhar essa ofensiva política, né, do governo. Ontem o ministro da Agricultura teve com um embaixador chinês no Brasil, quer dizer, há uma ação diplomática muito mais forte. Leonardo, eu quero tratar de um outro tema sobre isso com você, porque é o seguinte, o preço do boi gordo aqui no estado de São Paulo despencou mais de 10% ontem. Foi o primeiro dia depois desse alto embargo do Brasil às exportações da carne para a China. A arroba foi negociada ontem a R$ 267, que é o menor valor desde 2021. Vou dividir a tela com você aqui, Leonardo, quem está conosco, para a gente acompanhar nos últimos dias o desempenho dos preços do boi gordo. O que vocês estão vendo aí, minha gente, é uma coisa totalmente atípica da volatilidade dos preços do boi gordo no mercado brasileiro aqui em São Paulo. Então, volto com o Leonardo para a gente entender, sair de uma casa ali entre 1,5 e 2 e pouco para uma queda de quase 11%. Por que isso aconteceu, Leonardo? Acho que o ponto importante aqui, Thaís, é que essa incerteza, né, de paralisamos a exportação para a China, quanto tempo ela demora para voltar, o que a indústria faz nesse momento? A partir do momento da suspeita do caso, ela para as compras. Para as compras, inclusive, esperando a resolução para entender se é um caso atípico ou se vai ter essa restrição de exportação. Então, nesse momento, com o mercado físico praticamente parado, a gente perde até o referencial de preço para a arroba do boi gordo. O que aconteceu, inclusive, foi que o mercado futuro já precificou uma queda expressiva na quarta-feira, tá? Realmente já esperando aí que o preço do boi caia diante de uma restrição de exportação. E aqui vale lembrar que existe um referencial de preço para boi, que é o boi comum, de certa forma, existe um referencial de preço para boi China. Normalmente ele é o boi comum com um prêmio, né? Porque para exportar para a China, o animal tem que ser mais jovem, menos de 30 meses de idade. Então já tinha uma categoria com preços mais altos. Justamente essa categoria de preços mais altos não vai ter negociação enquanto não voltar as exportações para a China e o mercado todo físico paralisado. Então, realmente é uma queda expressiva. Eu arrisco dizer que não existe um referencial claro de qual que é o preço do boi gordo hoje. Lembrando que estamos na safra, então a oferta de gado já é maior, tá? Já tem uma pressão nos preços. E lembrando que estamos num momento de ciclo pecuário de maior oferta também. Então, tudo isso favorece uma queda maior no preço do boi gordo. Ontem eu conversei com o André Braz, da Fundação Getúlio Vargas. Não há expectativa de que essa queda chegue a tempo no mercado doméstico, mas de qualquer forma vamos acompanhar. Leonardo, nós temos menos de um minutinho aqui, mas eu não posso deixar de te ouvir. Vou dividir a tela com você enquanto faço a pergunta para o desempenho dos frigoríficos ontem. Minerva, por exemplo, que tem uma exposição maior à China, que caiu bastante na quarta-feira, ontem já teve um desempenho melhor, 3,5%. JBS, que não está exposta à China, desempenho melhor entre eles. Fala um pouco sobre o que esperar do desempenho das ações dessas empresas, por favor.
Esse é até um ponto interessante, porque a empresa que está somente no Brasil, ela realmente fica muito refém, né? Então, sem exportação para a China, você perde o principal mercado em volume e um dos melhores mercados em preço também, sobretudo para diversos cortes mais baratos. Então, sem China, perde receita e tem um impacto negativo no resultado do frigorífico. Só que essas empresas já são internacionalizadas, né? Então, a Marfrig tem operação na Argentina e no Uruguai que deve ser favorecida por isso. A Minerva tem operação também na Argentina e no Uruguai que também deve ser favorecido. Paraguai e Colômbia da Minerva não exportam para a China, então não seriam diretamente impactados com isso. A JBS tem operação na Austrália que também pode ser beneficiada. Então, nesse momento, diversificação geográfica ela passa a ser estratégica, porque o frigorífico ele vai realocar a produção dele e voltar a exportar para a China ou aumentar a exportação para a China via outras origens, Sim. e às vezes, dado que sobe o preço na China, ele pode até ter um resultado melhor do que o esperado. Vamos acompanhar nos próximos dias aqui. Leonardo, que bom recebê-lo aqui. Leonardo, que é head de agronegócio, alimentos da XP Investimentos. Obrigado, uma boa sexta-feira para você. Para você também, Thaís. Obrigado. Eu esqueci de falar o sobrenome dele, né? O Leonardo Alencar, head de agroalimentos e bebidas da XP.